Meus caros amigos, Ideia Livre no ar. E hoje, mais uma vez, para nossa grande alegria e honra, nós estamos aqui com o José Ricardo Larique, que na sua vida profana, na vida normal de trabalho, ele é bacharel em Direito, tem bacharelado em História, licenciatura plena em História, pós-graduação Lato Sensu História do Mundo Contemporâneo, altos estudos desenvolvidos e, naquilo que tem a ver com o nosso trabalho de hoje, maçom, professor em maçonaria, membro do Consistório de Príncipes do Real Segredo número 1, lá do acampamento de São Cristóvão, grande inspetor inquisidor comendador, diploma de sublime príncipe do Real Segredo Maçônico, grande inspetor geral, portanto, se traduzindo por fazer parte e ter como insígnia absolutamente meritória o grau 33, que é considerado o grau máximo da maçonaria. Então, estamos tratando hoje de maçonaria. E como nós queremos fazer um trabalho completo para o esclarecimento de vocês, nós vamos dividir também esse nosso programa em 2 programas. Um que irá ao ar a partir da próxima quinta-feira, às 19 horas, e o outro na outra quinta. Maçonaria parte 1, Maçonaria parte 2. Eu acho que vai ser do interesse de vocês. Então, eu quero, manifestando a minha alegria, a minha honra, porque sou um discípulo também do professor José Larique, quero cumprimentá-lo, pedir que ele cumprimente vocês, para que a gente possa começar a nossa conversa acerca da velha arte real, a nossa maçonaria. Como vai? Boa noite, meu caro José Larique, nosso querido professor. Boa noite, querido irmão e amigo Horácio Ramazini. Boa noite, senhores telespectadores que estão assistindo o nosso programa, hoje aqui, Ideia Livre, trazendo um assunto palpitante, não é, Ramazini? Sobre a maçonaria, tão mal entendida, tão mal compreendida. Mas, a título de observação, traria, como você, nosso irmão, somos irmãos, estamos conversando no tema Ideia Livre, sem estarmos necessariamente representando hoje nenhuma instituição maçônica. É verdade. Falamos como pessoas que estudam a matéria por pertencerem à ordem, mas independentemente de ser uma fala institucional, para que fique bem claro e não haver conotações outras ou interpretações que não venham ao caso. Então é uma honra estar com você, meu irmão Ramazini. Muito bom. Grande companheiro, grande irmão, de muitos trabalhos e ensinamentos em conjunto. Eu quero começar, para decodificar essas sombras que existem para todas as pessoas, para algumas das pessoas, desafiando, perguntando a você o que é maçonaria, meu caro irmão José Larique. Querido Ramazini, inicialmente nós podemos responder de uma forma institucional. Maçonaria, uma fraternidade filosófica, filantrópica, progressista, iniciática e universal, que pugna pelo amor à humanidade e pela prática da virtude. Institucionalmente, podemos vê-la sobre esse viés. Doutrinariamente, como poderíamos vê-la? Escola de ética, de moral e de espiritualidade,
velada por alegorias e símbolos. Aqui, o viés doutrinário é, digamos, a conceituação anglo-saxônica da maçonaria. Muito bem. A maçonaria, enquanto instituição, fala, preconiza, ensina, exercita, deve exercitar em suas lojas, em seus templos, a virtude, a ética, a moral e a espiritualidade. Como é que você colocaria o exercício ou a tentativa desse exercício entre nós e como a gente pode traduzir esse exercício numa experiência no chamado mundo profano, fora dos nossos templos? Como é que você falaria sobre esse manancial, virtude, ética, moral e espiritualidade, à luz dos nossos ensinamentos maçônicos? Bom, querido Ramazini, vamos ver primeiro uma conceituação geral para depois chegarmos ao ponto. Isso. Ética. As pessoas confundem muito ética com moral e, às vezes, não é? Fazem uma tomada de uma pela outra. Se tangenciam, sim. Então, é preciso ter a conceituação bem, acredito eu, delineada, bem correta. Ética, parte prática da filosofia que indica as normas a que devem ajustar-se os relacionamentos dos diversos membros da sociedade. Isso é a ética. Sim. E a moral? Parte também da filosofia, né, que trata dos atos humanos, dos bons costumes e dos deveres do homem em sociedade perante os de sua classe. Aqui, então, um parênteses para dizer, a classe aqui entendida não como aquela que a mídia nos apresenta, né? Classe A, B, C ou D. A classe aqui mais entendida como espécie Homo sapiens sapiens, gênero humano. Talvez para ficar mais fácil a todos, um melhor entendimento, que lembro de meus tempos de bancos escolares que nós dois frequentamos com o nosso querido mestre e amigo professor Jones Rodrigues Neves. Que esteve conosco aqui também em programas alguns atrás, falando sobre a Cabala. Exatamente. Então, o exemplo que ele nos traz, eu acho que é fundamental para qualquer entendimento, torna-se acessível. Diz ele que a ética são os trilhos. Então, se ela traça o caminho, são os trilhos. E a moral é o trem, que vai correndo em cima desse trilho da ética, não é? E para um maçom, Ramazini, e creio que para um homem de bem, de boa fé, esse trem jamais poderá descarrilar. Não é? O trem e os trilhos. Não é? O trem sempre, a moral, os trilhos, a ética. Sempre. E quanto à espiritualidade? Bom, a espiritualidade nesse processo, creio que a melhor definição seja do Dalai Lama, o anterior, né? Porque estamos convivendo com dois, né? Tem o Dalai Lama e tem um novo que já foi, como estamos convivendo também com dois papas, né? Bento XVI e o Francisco. De maneira que Dalai Lama nos diz, espiritualidade são virtudes em ação. E agora, então, virtudes, que você havia também questionado, a virtude. Por quê virtude? Virtude, para nós maçons, é entendida de uma única forma. Disposição firme e constante para a prática do bem. Só. Não é? Creio que caberia qualquer religião, essa definição, disposição firme e constante para a prática do bem, ou qualquer associação que se proponha praticar o bem. São virtuosos, não é? A virtude está presente, a disposição firme e constante. Dentro desse contexto, sendo ético, né, no trilho da ética, no trem da moral, com a disposição firme e constante para a prática do bem, surge então a espiritualidade, que vai dar o fazer. A disposição firme é uma coisa, agora o implementar essa disposição firme é que faz exsurgir, revolver, não é, a nosso sentir, a espiritualidade. Daí as virtudes em ação. Por que ação? Disposição firme e constante para a prática do bem. Espiritualidade, virtudes em ação. É fazer agir essa vontade de praticar o bem. Não é só ficar na vontade. Fé sem obras, já nos diz. O evangelista não tem valor. Não é?
Então, a obra é importantíssima, como você aqui no GEID, né, no seu programa de Ideia Livre, no GEID, esse grupo tão importante, né, que a Mancheias distribui a caridade. O termo é distribuir a caridade, fazê-la, né, dentro dos ensinamentos maior de Cristo. Né. Essa espiritualidade também pode ser vista, mais uma vez, vamos nos socorrer do nosso mestre, nas suas lições de Cabala, e aí, nos socorrendo dele, nas Sefiró. Na Sefirá Malhut, que é o reino, é a última, né, da árvore da vida que ele mostrou aqui no seu programa. Ela, por um processo elaborado, ela produz o discernimento. E esse discernimento atua no campo psicofísico. Viu? E para haver uma atuação de equilíbrio, vem da Sefiró, Biná, lá em cima, que forma o triângulo primeiro, Keter, Rohima e Biná, como ele ensinou, que ela também é conhecida como armazém cósmico. Ela manda a sua luz para Malhut, para essa disposição de discernimento. E à medida que ela chega, ela produz o equilíbrio entre o físico, não é? O biofísico, o psíquico, que você lida com isso, não é? Estudou isso profundamente. E nesse momento é que a espiritualidade começa a aflorar, não é? Então, uma ligação direta entre duas sefirás importantíssimas, o armazém cósmico com o reino, ele socorrendo para trazer ao mundo aquele equilíbrio. Esse é o equilíbrio. Não é? Então, a ética, moral e espiritualidade deve plasmar sempre a atitude de um maçom. Não é? Sempre. Então, qualquer coisa, qualquer tergiversação que se faça, qualquer um outro caminho, qualquer interpretação, há que se ter sempre presente na vida maçônica a ética, moral e espiritualidade. Sempre. A nossa fraternidade, ela é, antes de mais nada, esotérica. Mormente para nós que estamos vinculados à grande loja unida da Inglaterra e que somos teístas. Nós não somos deístas. Deísta admite a existência de um ser supremo que poderá ou não ter influído na criação do universo. Nós não. Há um ser supremo que criou o universo, dentro desse universo criou o planeta Terra para receber o homem. Não é? Então, nós somos, na acepção da palavra, nós somos criacionistas. Isso não impede que aceitemos também a teoria da evolução, em absoluto. Desde que, por trás dessa evolução, esteja o Criador. O Criador. Sempre, Ramazini. Esse é o nosso viés. Então, a gente diria que para que o sujeito seja maçom, primordialmente, nos nossos termos, ele precisa crer em Deus. Absolutamente verdadeiro o que você disse. Para nós que nos filiamos a uma potência e obediência do mundo ocidental, a primeira que surgiu no mundo ocidental que se tem notícia, 24 de junho de 1717, hoje chamada Grande Loja Unida da Inglaterra. Tem 8 princípios básicos para ela reconhecer uma potência e obediência maçônica pelo mundo. E o primeiro de todos esses princípios básicos é a crença em Deus, que nós maçons denominamos, como você sabe, grande arquiteto do universo. Este é fundamental para sermos reconhecidos por ela. Mas há outra potência maçônica que entende de forma diversa, mas mais à frente falaremos. Isso. Já que nós entramos por esse caminho interessante, eu queria, se você me permite, fazer o adendo prático daquilo que se pode falar naquilo que se exerce dentro dos templos maçônicos. Por favor. Que é o que nós fazemos nas nossas reuniões maçônicas fechadas aos não frequentadores, ao mundo chamado mundo profano, mundo exterior, é um exercício litúrgico na busca e no exercício constante para a aquisição dessas virtudes e para o bom exercício dessa espiritualidade, fazendo com que esse trem ande sobre esses trilhos sem descarrilhar. É como se eu tentasse um grupo de pessoas unidas
pelos mesmos princípios luminosos, me exercitasse, praticasse junto com eles para trazer essa prática e colocá-la em exercício aqui fora, no chamado mundo profano, com as pessoas que me cercam. Essa é uma finalidade daquelas que se pode falar e no que se pode falar das nossas práticas nos exercícios maçônicos, nas lojas, que são os seus templos maçônicos. Mas, como você começou a abordar esse início, cabe, é claro, então, uma origem, saber da origem histórica, como é que tudo isso começou e como evoluiu a ordem maçônica até os nossos dias, meu caro irmão Larique. Ramazini, meu irmão, muito obrigado por essa pergunta, que ela nos dá a oportunidade, a mim e a você, de juntos irmos construindo, não é, um panorama maçônico através dos tempos. Veja você, Ramazini, no nosso rito que pertencemos, nós somos do rito escocês antigo e aceito, dos 6 ritos que se praticam no Brasil, pertencemos a um deles. E esse nosso rito é altamente teísta, sem sombra de quaisquer dúvidas. Não é? E em um dos altos graus dele, que ele é composto de 3 graus simbólicos e mais 30 filosóficos. Em um dos seus graus filosóficos, ele diz mais ou menos que a maçonaria nos vem da antiguidade, passa pela medievalidade, chega à modernidade, se expressa na contemporaneidade, viva e combatida. Sempre combatida pelo mau entendimento, sempre desta maçonaria. E não sempre esse mau entendimento vindo das pessoas que não pertencem à ordem. Pelo contrário, até uma certa boa vontade noto com as pessoas. Mas muito mais, esse combate é dado pelos nossos irmãos que se tornaram egressos da ordem um dia e traíram todos os seus juramentos. Não é? Esse, infelizmente, essa é uma verdade. Não é? A ponto de um comediógrafo do século XIX, início do XX, Martins Pena, um grande comediógrafo, e nosso irmão. Que era nosso irmão. Nosso irmão, numa peça chamada O Irmão das Almas, ele bota um personagem que já nessa época já havia as Inconfidências, né? Ele põe um personagem entrando em cena e gritando. No sarau, umas senhoras reunidas, com terço, todas reunidas a caráter. E ele entra, eu sou pedreiro livre, o diabo é meu compadre. Então acabou o sarau ali, veja você, o sujeito dizendo isso. Que era exatamente uma caricatura de época, né? Pela incompreensão do que era ser maçom. A época, uma sociedade bem secreta, por quê? Estamos no final do século XIX, né? Estamos no seu começo preparando a independência, os maçons, ao seu término, a república. E isso não se faz gritando no telhado. Há que se tramar nos porões. Essa é a realidade. Não é porque era a empresa, o empreendimento era grande, porque o país tinha dono, digamos assim. Era uma colônia. Depois se torna independente, fica numa monarquia e que depois vai se transformar numa república, não é? Então era preciso sermos secretos. Hoje tentamos ser discretos, se tanto, mas à frente também poderemos abordar isso. Bem, mas a origem então agora. Vejamos, desde a antiga Roma nós tínhamos as Collegia Fabrorum. Collegia Fabrorum eram os colégios de trabalhadores romanos. Roma, com suas religiões, quando se deslocava, levava seus trabalhadores. Então chegava numa localidade conquistada, numa aldeia daquela, sobretudo nas suas invasões pelo interior da Gália, e depois passando a Gália, Transalpina, chegando à Gália Cisalpina, entrando na Ibérica, na Península Ibérica, não é? Levava os construtores para estradas, para o saneamento básico, para as construções de residências, não é? E aí já começa um embrião, com seus regulamentos, da construção. Não é? O nome maçom, derivado do francês, maçom, o pedreiro. Franco-maçom, o pedreiro que é livre. Livre para quê? Pela arte de construir. O termo franco é acrescentado na medievalidade, quando tinha o construtor liberdade de passar de um feudo ao outro sem uma carta de apresentação. Porque ele era construtor. Era uma carta de passe.
sob sempre a égide da Igreja, que era a grande construtora e a grande mentora, haja vista as construções das catedrais medievais, não é? Vamos passando de um canto ao outro, e havia uma certa facilidade, não é? Então, nesse colégio Fabrorum e depois na medievalidade, nas associações monacais, nas associações de classe e nas guildas dos construtores, com as suas regras, foram aparecendo. No meio do caminho, vai havendo uma mescla de pessoas não operativas, mas que necessitam de estar nessas associações para poder ter o livre trânsito sem levantar suspeita. Quem são esses? De onde vieram? São egressos de onde? Não estou só nesse pensamento, é claro. Me socorro de Jean Palu, autores franceses, sobretudo, né? Paul Nodon, que querem ver também na origem, sobretudo do nosso rito escocês antigo e aceito, um forte viés templário, não é? A partir do início do século XIV, começam as perseguições. Não é? Em 1307, o último grão-mestre, Jacques de Molay, é preso. Ele vai passar 7 anos na prisão, sofrendo torturas incríveis, até ser em 1314, a 18 de março, não é queimado na fogueira, como dizem, é cozido em fogo lento, em uma das ilhotas do rio Sena, não é? Para que ele confessasse ou contasse. É. E o segredo foi mantido, da ordem, de tudo que tinha. Os remanescentes vêm fugindo e encontram na Europa insular, Europa continental, França e demais países, não é? Europa insular, a Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia e Irlanda. Sobretudo na Escócia, que nesse momento está querendo sacudir, momento que digo, 1314, o jugo inglês. São bem-vindos. E, ao meu sentir, tudo começa em torno esse entrar especulativo, vamos dizer assim, adiantando um pouco, no operativo, a partir da Batalha de Bannockburn, travada em 24 de junho de 1314. Veja bem essa data, 24 de junho de 1314, quando 9.000 escoceses derrotam, vencem no campo de batalha, chefiados por Robert Bruce, 25.000 ingleses, chefiados por Eduardo II, e se constitui a Escócia, o reino da Escócia. Não é? Ao término da batalha, naquele mesmo dia, 24 de junho de 1314, pelo menos a história assim o registra, né? Tudo no viés anglo-saxão, é criada uma ordem para comemorar essa vitória. Ordem do Cardo, uma plantinha silvestre, verde, vermelha, da Ordem do Cardo. E nessa ordem são postos todos os peões de cerca, vamos dizer assim, que é o peão de cerca? Aquele maçom, inclusive, que largou a sua talhadeira, o seu cinzel, para empunhar um ancinho, uma foice, porque não tinham grandes armamentos, para poder enfrentar o exército, juntamente com cerca de 150, 200 cavaleiros vindos, certamente, da Europa continental, templários, fugidos, que apoiaram, que Roberto Bruce os recebeu de braços abertos e foram os vetores, sem sombra de dúvida, da vitória. Um cavaleiro templário valia por 5 ou 6 combatentes. Eram homens preparadíssimos para eles, era uma tropa de elite, tipo tropa de operações especiais. Né? Tinha uma ideologia e eram todos monacais, eram verdadeiros sacerdotes. Eram os sacerdotes voltados para a luta. Imagine você, como era a cabeça desses homens. Tê-los ao seu lado era um sinal de sucesso. Não é? Então, eles vieram e deram esse aporte vitorioso a Robert Bruce. E ali, a meu sentir, começa. Então, vai evoluindo, passando os tempos, até chegarmos, em linha reta, descendentes de Robert Bruce, a dinastia escocesa Stuart, que, em determinado momento, já instaurada e instalada no trono inglês, é preciso sair pelo movimento da Revolução de Oliver Cromwell. Então, Henriqueta, de França, que era casada com
com Carlos I da Inglaterra, que era um Stuart. Ele foi decapitado, então sua mulher e os 2 filhos, Carlos e Jaime, vão se recolher, vão atravessar o Canal da Mancha e vão para a França, levando seus princípios. Não é? Ela era irmã de Luís XIII, portanto era tia de Luís XIV, e o sobrinho a acolheu muito bem, deu-lhe um castelo nas proximidades de Saint-Germain, onde eles se instalaram, e ali, levado todos os Stuarts escoceses que foram em apoio ao soberano, não é, que era da casa escocesa, começam a trabalhar em lojas maçônicas, porque era onde havia o sigilo, podiam trabalhar, e preparar um retorno, que vai haver quase 10 anos depois. Não é? Agora vai ser o condestável por 10 anos, depois vai ser substituído. Ele vai falecer e seu filho é abatido numa batalha, e posteriormente Carlos assume então com o título de Carlos da Inglaterra. Ele, então, nessas lojas maçônicas, começam a se envolver. Até que tem um regimento das Guardas Reais Irlandesas, criada por Carlos II, ainda em território francês, que tinha uma loja maçônica que funcionava, e o regimento era de 1688. Esse regimento está arquivado no Grande Oriente de França, por mais que não queiram dar o braço a torcer. Então, em 1688, lá estava. Bem antes, então, de 1717, se ter notícia da especulação, porque essa loja, fatalmente, era uma loja que especulava o retorno do rei, não é? Claro, sem sombra de dúvida. Claro. Bom, continuando depois, vamos chegar a 1758, onde os ritos vão aumentando, vamos ter o rito de Heredon completo, com 25 graus, e depois, em 1801, já nos Estados Unidos, ele é acrescido aos 25 mais graus, para chegar ao 33, mais 8 graus. Então, se chega ao 33. E a especulação sempre feita, por que 33 seria a idade de Cristo? Nos parece, em pesquisa feita também, né? O paralelo 33 passa na cidade de Charleston, onde foi instituído o primeiro Supremo Conselho, tanto que ele se autodenomina Supremo Conselho Mãe do rito escocês antigo e aceito. E passa ali o paralelo 33 da Terra, que é o mesmo que passa em Jerusalém. Se escolhermos a idade de Cristo, o paralelo 33 está em Jerusalém. Se escolhermos o paralelo em Charleston, ele também ali passa. Então podemos, né, contemporizar as opiniões distintas e diversas. Né? Tem para todo gosto, é só saber conciliar. Mas sempre há uma ligação, um liame, o paralelo 33. Né? Evoluiu e hoje os Supremos Conselhos começaram a se desenvolver, a ponto de nós temos também o nosso Supremo Conselho no Brasil, que é de 1832. O nosso Supremo Conselho é de 1800... 12 de novembro. Isso quer dizer que depois de amanhã, na quinta-feira, estará ele completando 183 anos de existência ininterrupta, né? Legal e legítima no Brasil. Né? Então, trazido por nosso Montezuma, que é o mesmo fundador do Instituto do IAB, Instituto de Advocacia dos Advogados do Brasil, o IAB, não é? Ele é fundador, o Montezuma, e também um maçom de escola, né? Visconde de Jequitinhonha, né? Sabido que ele aceita o título de Pedro II, né? Ele não aceitou de Pedro I, mas aceitou o título do filho, Pedro II, nosso Visconde de Jequitinhonha. Essa é uma outra história que nós vamos ter um outro programa para falar, porque você é um dos mais bravos historiadores de Dom Pedro II, esse grande homem, grandíssimo homem. Então chegamos à atualidade, Ramazzini, com dois viés, dois caminhos na maçonaria, se podemos dizer assim. O caminho da maçonaria inglesa, da Grande Loja Unida da Inglaterra, não é? Que pugna mais pela prática da caridade e pugna pelo viés religioso, e o Grande Oriente de França, a maçonaria francesa, que é um viés mais político e libertário. Haja vista os movimentos em toda a América Latina de libertação, era o viés da nossa maçonaria francesa. Nós mesmos começamos pela francesa, não é? E dentro dos seus ensinamentos fizemos a independência, proclamamos a República, mas a pouco e pouco migramos para
a maçonaria inglesa. Mormente, por sempre, mesmo no viés francês, sempre termos bem nítida a noção, como não podia deixar de ser no povo brasileiro, de um Deus e de um grande arquiteto no universo. Nunca a nossa maçonaria enveredou pelo ramo do ateísmo, jamais. O que causa espécie muitas das vezes e causa detratores do segmento leigo é que nós somos ecumênicos, e ecumênicos por excelência. Não é? Seguimos o Evangelho, como o próprio Cristo diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se há muitas moradas, certamente haverá vários caminhos para essas moradas. Mesmo sendo ele o único caminho, a verdade e a vida. Quando Cristo diz isso, é preciso entender que ele é caminho, verdade e vida, enquanto ético, moral e espiritual. Esse é o único caminho, a verdade e a vida. Agora, os caminhos são variados. Nós aceitamos a todos. Na nossa ordem, tem de todos os segmentos, não é? Católico, apostólico, romano, espíritas, do segmento dos evangélicos, das suas várias denominações, muçulmanos, não é? Mas todos crendo num ente superior, que não se pode admitir, pelo menos, na que nós estamos vinculados, nosso grande Oriente do Brasil, grande Loja Unida da Inglaterra, é o cidadão, embora ético, moral, não tenha dúvida, se declarar ateu. E quanto a isso, é importante citar, Ramazini, o seguinte, em um livro interessantíssimo feito, de um diálogo dos anos 90, foi de 92 a 94 esse diálogo, entre Carlo Martini, um bispo de Milão, que nessa época tinha assumido a reitoria da Pontifícia Universidade Católica em Roma, né? Teologia, na cadeira de teologia, homem cultíssimo, morreu, parece que em 2004, 2005, ele faleceu. E Umberto Eco, que está vivo aí até hoje, né? Umberto Eco, e trocando ideias. E no meio do caminho, a revista admitiu, eram cartas trocando, sobre o pensamento geral, filosófico, ético, moral. Admitiram o que eles chamaram um coro, participantes, e foram 6. E esses 6, os mais comprometidos talvez diziam ser agnósticos, mas 3 ou 4 eram ateus mesmo, se declaravam ateus. Fizeram. E depois Carlo Martini retoma ele e para fechar, né, os diálogos, já em 94. Então, em determinado momento, Carlo Martins faz uma observação e Eco vai complementá-la. Ele chega à conclusão que aqueles homens, mesmo se dizendo ateus ou agnósticos, eram especificamente éticos, eram especificamente morais. Então chegaram à conclusão que seria impossível, diz Carlo Martini, não é? Era um homem bonachão, cultíssimo, disse, olha, em sendo ético, em sendo moral, impossível ser ateu. Como ele contava, né? Deus, como um soberano, deve ter um trono. Um rei mais simples da terra tem um trono. Esse trono deve ter um espaldar com 2 braços. Um dos braços é a ética, o outro é a moral. Então, dizia ele, um homem ético e moral, é impossível que esse homem seja ateu. Muito interessante isso aí. Mas, olha, eu queria dizer a todos vocês que esse nosso professor, que é nosso professor, José Laric, é um homem de uma memória que vocês já conseguiram perceber, iluminada, porque ele tem os dados, as datas e as cronologias. José Laric, como eu disse aqui para os nossos companheiros da produção, não cabe num programa só, portanto nós teremos um segundo programa. E como nós estamos já na reta finalzinho desse nosso primeiro programa, eu vou deixar no ar, vou te interromper quando eu achar que deve, mas eu vou deixar no ar uma curiosidade, vou fazer uma pequena maldade com os nossos companheiros, porque essa é uma das coisas que eles questionam. O que você não puder responder nesse programa, na outra quinta-feira eles poderão ver no segundo programa. Perfeitamente. Vou fazer uma pergunta desafiadora que não gostaria de fazê-la, mas tenho que fazer por força das circunstâncias. Você poderia nos revelar quais são os segredos da maçonaria, Laric? Meu irmão, você quer nesse programa ou quer no próximo? Não, vamos deixar, por exemplo, a maior parte para lá, mas deixa o povo com um aperitivo. Isso. Veja bem, eu brinco sempre
com o nosso mestre comum, o professor Jones Rodrigues Isso. Neves, que eu faço sempre questão Nosso mestre. de fazer, que muito mais para mim do que um mestre, é um irmão, não é? Mais velho que Deus me deu, eu que sou filho único, não é? Sempre me ressentindo, e entrei para a fraternidade com tantos irmãos, e esse é um irmão especial. Sem desmerecer os demais, ele nos diz, hoje, o que é secreto? Nós temos um soberano grande comendador e temos um soberano grande mestre-geral chamado Google. Google. É o E mestre ali, Google. meus irmãos, queridíssimos telespectadores, os senhores encontrarão tudo sobre maçonaria. Do 1 ao 33, do 33 ao 66, do 66 ao 99, enfim. Não há mais segredo. Ela que foi um dia secreta por necessidades, em termos de Brasil, de mundo também, até político, necessidade política. Hoje, quando muito, entre nós, e creio que nas demais partes do mundo também, discreta, se tanto. Temos endereço certo, temos CNPJ, pagamos impostos, não é? Somos regulares na vida profana e procuramos sê-lo mais ainda na vida maçônica. Mas essa regularidade é mais difícil, pode crer. Muito bem. Nós estamos fechando esse primeiro programa, deixando no ar que no próximo programa nós vamos estar falando da importância da maçonaria na história do Brasil. Nós vamos entrar por alguns assuntos importantes, tais como por que mulheres, por exemplo, não podem ou podem se tornarem maçons, em que condições, em que situação. E, finalmente, no que nos interessa para fecharmos o segundo programa que virá, como podemos nos tornar maçons, institucionalmente maçons, como fazê-lo e por que fazê-lo. Aqui nós temos o nosso professor José Lariquia, que faz uma pausa conosco, não é? Interregno de uma semana, e na semana seguinte nós voltamos com maçonaria, segunda parte, com o professor José Lariquia. Eu agradeço a sua presença nesse primeiro programa e espero que possamos fazer o segundo para dar um fecho de ouro nessa sua belíssima participação. Muito obrigado pela presença, meu irmão e professor José Lariquia. Muito obrigado, Ramazini, pela oportunidade, os senhores telespectadores. Espero ter respondido dentro das minhas possibilidades e não tão vastos conhecimentos como acentua meu irmão. Coisas de fraternidade, não é? Sempre se exagera, né? Quando se gosta, sempre se exagera. E semana que vem, na próxima, né, poderemos estar juntos para continuarmos falando deste assunto, que é um assunto ainda tão mal entendido. É verdade. Não é? É verdade. Embora seja simples, não tem nada demais e nos dias que correm do século XXI, nada, absolutamente nada a esconder. Muito obrigado, Ramazini, e a todos uma boa noite. Ideia Livre continua no ar, estamos por aí e no próximo programa vamos ser provocativos em termos de maçonaria, até onde pudermos. Ideia Livre está por aí, nós voltamos de repente, outra vez.